Bem-vindos a mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com vocês na próxima hora trazendo informação com credibilidade e ajudando a transformar o mundo através da informação. E já confere aí o nosso super programa de hoje. Por que não falar sobre saúde mental masculina, uma vez que é um grande tabu que dentro da saúde mental, dos meus estudos, desde quando eu escrevi o livro e tudo que eu vejo no grupo de apoio, ainda é muito tabu falar sobre saúde mental masculina, ou seja, os homens se reconhecerem com algum tipo de transtorno emocional, se reconhecerem com alguma vulnerabilidade. Eu enxerguei dentro do Novembro Azul um universo enorme para a gente falar não só sobre saúde masculina integral, né? Mas da gente falar sobre saúde mental masculina. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. Para iniciar este programaço, vamos trazer o nosso super parceiro Oncolog, trazendo muita saúde no Minutinho da Oncolog. Olá, eu sou André Crepaldi, sou oncologista da Oncolog. Iniciamos mais um Novembro Azul. Esse movimento surgiu em 2003 na Austrália e o objetivo é justamente conscientizar as pessoas sobre a doença, sobre o câncer de próstata. É a doença mais incidente no homem, com mais de 60 mil casos no Brasil, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, e a gente sim deve se preocupar com isso. Os números são bastante alarmantes. Acima de 50 anos, 1 em cada 6 homens tem a probabilidade de desenvolver câncer de próstata, então devemos estar atentos. O homem habitualmente é mais descuidado que a mulher na sua prevenção, mas esse mês é justamente para isso, para que a gente vá atrás e, a partir dos 50 anos, busque o médico, procure o seu urologista e faça seus exames preventivos. Os exames preventivos, eles são basicamente o exame do toque retal e o exame de sangue que dosa o PSA. Esses dois exames em conjunto vão dar uma série de informações para o médico e que a partir daí pode ou não solicitar exames adicionais para que se faça o diagnóstico de um câncer de próstata. O câncer, quando é diagnosticado no seu início, ele tem uma alta probabilidade de cura, chega muito próximo a 100%. Você que está nos ouvindo ou que tem algum familiar acima de 50 anos que ainda não fez seu exame, esse é o momento. Gostaram das dicas, das informações e a Oncolog arrasa e sempre está nos ajudando a ser melhor. E segue em frente, minha gente, agora é aquele momento que esperamos muito por estar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Gigantes da tecnologia chinesa disputam jovens talentos na América Latina. Empresas como Kawaii e TikTok chegam a roubar funcionários umas das outras. Em 2022, 307 pessoas morrem por AVC ao dia. De acordo com dados do Portal de Transparência do Registro Civil, o acidente vascular cerebral volta a figurar como a principal causa de morte no país. De acordo com especialistas, a pandemia contribuiu para o aumento.
Como a tecnologia está democratizando e auxiliando o setor da saúde. Robôs que ajudam em cirurgias, próteses que simulam braços e pernas e equipamentos que podem substituir órgãos. Quando se fala em tecnologia na área de saúde, esses são os exemplos mais futurísticos e comuns que vêm à mente. E aí, minha gente, gostaram da nossa seleção de notícias de hoje? Fazemos sempre pensando em vocês. E vamos chamar o nosso intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico falando de saúde do homem com Alan Barros, que está aqui nos visitando mais uma vez. Alan, eu quero te agradecer por esta mais uma, participação aqui em nosso programa. E eu espero que seja mais uma de muitas que estão vindo ainda. Alan, você é escritor e empreendedor social. Escritora que está com um livro aqui na nossa frente, que inclusive nós já batemos um papo falando desse livro, a gente vai dar uma sintetizada também nesse assunto, mas hoje você vem aqui para falar da saúde mental do homem, que é algo assim muito importante, né, Alan? Exato, Elga. Primeiro quero agradecer você, quero agradecer a todos vocês aí do outro lado da telinha. Obrigado por esse carinho, é que vocês não estão aqui para sentir, mas aqui a energia é incrível, a equipe da Elga é fantástica. A Elga é uma super anfitriã, né? Obrigada. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Eu volto quantas vezes foi necessário. Eu já estava aqui, Alan, olha, é a primeira, é a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta. Eu sempre gosto da sua participação também, porque você fala com muita verdade e também com conhecimento de causa sobre esse assunto. Você traz esse assunto com muita responsabilidade. Então, vai de encontro ao nosso propósito aqui. Que bom, então, sempre é bom te ter feliz. aqui. Sou um telespectador do Elga e você, e adoro estar sempre aqui quando possível. Você falou sobre saúde mental masculina, né, Elga? Isso. Então, a gente, no Novembro Azul, é de praxe, assim, já vem muito tempo, a gente falar sobre a prevenção do câncer de próstata e tudo mais. E eu enxerguei dentro do Novembro Azul um universo enorme para a gente falar não só sobre saúde masculina integral, né? Já que a gente é um ser integral, Sim. Corpo, mente e espírito. E a saúde está dentro desse tripé. Mas da gente falar sobre saúde mental masculina. E por que não a gente usar o Novembro Azul, que já é um mês no qual os holofotes já estão na saúde do homem como um todo, mas por que não falar sobre saúde mental masculina, uma vez que é um grande tabu que dentro da saúde mental, dos meus estudos, desde quando eu escrevi o livro e tudo que eu vejo no grupo de apoio, ainda é muito tabu falar sobre saúde mental masculina, ou seja, os homens se reconhecerem com algum tipo de transtorno emocional, se reconhecerem com alguma vulnerabilidade, né? E agora a gente está muito com essa, eu acho que a palavra da vez, agora, além de empatia, é vulnerabilidade. Quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente acaba conectando mais. Então eu pensei assim, por que não utilizar o Novembro Azul para a gente falar sobre essa depressão masculina, ansiedade masculina, a questão do suicídio, trazer alguns dados sobre transtornos em homens, suicídios em homem. Perfeito. Então eu fiquei muito feliz com esse gancho. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. No entanto, que eu já apresentei e falei saúde do homem. Exatamente. Porque o Novembro Azul já representa isso. E por que não falar de saúde mental? O homem, como você falou, o homem integral, né? Nós, mente, físico, corpo, espírito, Isso. vamos muito mais além. Você falou em algo do suicídio, falando de dados sobre isso. O homem, ele tem uma tendência ao suicídio 3 a 4 vezes a mais que a mulher, né? Exato. Na verdade, assim, o homem, pelo fato da cultura nossa... É tipo um fardo? É como se fosse o homem isso. Carrega? Isso. Na verdade, eu estava em alguma das minhas leituras, Elga, a gente entende que, por ser cultural, essa questão do homem trazer a força, do homem estar sempre forte, do homem ser provedor, o homem ele precisa demonstrar muita consciência, muita postura, né? E N outras questões, o homem tem essa dificuldade de lidar com as emoções. E dificuldade mesmo. Ele não sabe se reconhecer enquanto
desmotivado, enquanto desesperançoso, enquanto ele não consegue mesmo, porque uma matéria que eu li que me ajudou muito a entender esse universo masculino, né? Além de eu ser um homem falando sobre depressão, mas entender, apesar de eu ser um homem falando sobre depressão, como eu estou nessa área do autoconhecimento já tem um tempo, eu fui diagnosticado com 15, então no livro eu falo sobre 20 anos com depressão, ansiedade e tentativa e pensamento suicida. Eu já venho com essas emoções um pouco mais na cabeça, mas no geral os homens não têm. Então assim, tem emoções que os homens nem conseguem verbalizar. E como que eles verbalizam essas emoções? No isolamento. E uma coisa que é muito importante que eu quero falar para vocês que estão aí do lado da telinha, principalmente se você for mulher ou algum companheiro de algum homem que esteja passando por alguma situação, é muito importante o companheiro ou a companheira desse homem ter um olhar mais amoroso e caridoso e respeitoso e tentar ao máximo fazer com que aquele homem busque ajuda, sabe? Porque o homem mesmo, ele não conhece, não lida bem com fraqueza. Nem perceber, não, né? Exato. Olha que Entendi. loucura. Não consegue lidar com fraqueza, com vulnerabilidade. Não está no DNA masculino. Não é criado assim. Não muito é pelo criado assim. contrário, você é forte, Homem não chora, tem que demonstrar força, você sim. é o esteio da família, então tudo isso. E aí, quando a gente fala abertamente sobre busca ajuda se precisar, sabe? A vulnerabilidade faz sentido, não tem problema nenhum. Uma vez vulnerável não é para sempre vulnerável. Que os diagnósticos dos transtornos emocionais, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, borderline, eles existem justamente porque existe um protocolo em cima disso. E como todo protocolo, que quer dizer um tratamento, ou seja, então uma vez diagnosticado, vai haver um tratamento, tem os profissionais certos, eu sempre falo, e para você que está em casa, que busque um psicólogo, busque um psiquiatra, esses são os dois profissionais habilitados tecnicamente para poder justamente diagnosticar um transtorno emocional, né? Então é mais ou menos isso. Então, como que eu posso te falar? É como se o homem não tivesse esse repertório emocional, sabe? Sim. Então ele não consegue lidar com isso. Então, muitas vezes, os homens são mal compreendidos porque acham que não querem buscar ajuda. Talvez eles não queiram por falta de conhecimento. Então eu estou aqui justamente, e aí todas as pessoas que trabalham com isso, a gente sempre se predispõe a falar abertamente. Que tem esse repertório emocional, que não é uma fraqueza. A pessoa não está fadada ao fracasso ou à frustração porque tem uma depressão, porque tem uma ansiedade generalizada, porque está em síndrome do pânico, porque é inerente ao sexo. É isso que nós precisamos. Isso, não é? Homem ou mulher. Isso, homem, mulher, classe A, classe C, classe D. Sim. Não importa o cargo, juiz, de juiz a de repente um cargo um pouquinho mais baixo. Um trabalhador normal. Um trabalhador normal, um trabalhador CLT, rural. Isso, um trabalhador rural. Então, assim, é inerente ao ambiente, é inerente à classe social. Ou seja, cabe para todo mundo. O que não cabe é não buscar tratamento, não buscar ajuda por preconceito. Mas você, Alan, você vê o tabu que é isso, Muito. né? Você fala de saúde do homem, saúde física, né? Já é uma dificuldade você conseguir fazer o homem frequentar aí um profissional, um médico, fazer os seus exames, ter essa regularidade. O homem não, ele foge do médico, ele não vai, ele acha que não precisa. É tipo assim, olha, quem procura acha. Exato. Geralmente, vai em último caso. Em último caso, e tem uns que se recusam mesmo. E quanto mais velhos, né, das gerações anteriores, é pior ainda. Eles se recusam a ir em um médico, principalmente com regularidade. Agora, falar de saúde mental ainda do homem, você vê a distância que nós estamos e a importância deste bate-papo com esse nível de esclarecimento que você tem. Que legal, eu te agradeço. E aí, voltando para os dados que você me perguntou sobre suicídio, o homem tenta menos, mas efetiva mais. Olha só! O homem tenta menos, mas efetiva muito mais. Então, Tipo, a taxa de efetividade do homem é muito maior do que da mulher. A mulher, como mais ou menos isso que você falou, tem uma máxima aí da Organização Mundial da Saúde, que são os dados que a gente segue, né, no estudo de suicidologia, que é a ciência que estuda o comportamento suicida, que eu tenho formação nesse tema. Então, assim, entre 5 mulheres que tentam, 2 homens tentam e conseguem. Tem algumas máximas assim, né? Entendi. De repente, enquanto uma pessoa consegue efetivar o suicídio,
3 ao mesmo tempo estão tentando. Aí tem aquelas assim, falando de suicídio especificamente, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. É muita coisa, aliás, é muito menos que... É muito. Então daria mais ou menos 800 mil pessoas por ano, Elga. Só que o dado não é mais esse. Esse é o dado defasado. É muito mais que 1 milhão, então é bem menos que 40 segundos. E no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio. Uma pessoa comete suicídio, mas 3, 4, 10 tentam ao mesmo tempo, sabe? Então tem essas variações. E uma coisa importante é que quando acontece um suicídio, falando sobre suicídio agora, de 1 a 122 pessoas são impactadas diretamente. É assim, é um mar de dor que se forma. De 1 a 122? 122 pessoas impactadas diretamente. É um mar de dor, né? E falando do homem, Alain, mas por que o homem efetiva mais o suicídio? Porque o homem, ele tem menos, digamos assim, menos paciência para passar, digamos, não que o homem não tenha resiliência, mas talvez alguma resiliência emocional para passar por algumas situações, porque ele não está buscando ajuda, ele não consegue buscar ajuda, porque ele está isolado. Então, realmente, a mulher tem uma facilidade melhor para conversar com as amigas, abre, né? Se abre mais ao todo, né? Ela tem essa sensibilidade. E o homem acaba não tendo muito essa sensibilidade e a maioria acaba não buscando ajuda. Então, realmente, quando ele pensa em suicídio, ele vai escolher um meio muito letal de morte, né? Então, é por isso que os dados são maiores. Depressão, a gente tem dados maiores de depressão, por exemplo, 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. Diagnosticável. Diagnosticada. Diagnosticada. Isso. Porque o homem não vai, não tem diagnóstico. Não tem. E a maior parte mulher. Por que será? Aí fala que é uma doença de mulher? Não. Aí fala que depressão é frescura? Não. Sabe? É porque os homens, infelizmente, não vão. Então, é muito natural você ter vulnerabilidade em algumas áreas da vida, né? Eu acho que todos nós. E não necessariamente o vulnerável ou, de repente, você está mais cansado. Os homens, eles buscam mais, eles acendem uma luzinha amarela quando eles se sentem mais cansados que o normal e quando eles se sentem menos produtivo. Aí eles começam a buscar uma luzinha amarela. Mas às vezes esses sentimentos já estão lá trabalhados há muito tempo. Eles já tiveram perdas, muita irritabilidade, está muito dentro da esfera da depressão masculina, da ansiedade masculina, essa irritabilidade. Então, assim, e ele não sabe o que é e muito menos o sistema familiar dele sabe. Então, às vezes ele até acredita que ele é assim, né? Exato, que é comportamental, que é dele. A pressão que é o tal do gênio vida. forte, Sim. isso. E aí, por isso é tão importante o companheiro ou a companheira... Ter atenção e falar assim, peraí, tá alguma coisa errada, né? E conseguir falar de uma forma amorosa com esse homem para ele procurar uma ajuda. Homem recorre muito ao álcool, Elga. Sobre isso que eu já era o próximo gancho, Alain, que eu iria puxar. Álcool e drogas. Álcool e droga, exatamente. Que o homem, infelizmente, como uma fuga, não é verdade? Como uma fuga, Mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas tem sim mais um bloco com Alain Barros. A gente já volta. Estamos de volta e eu peço a atenção de todos que este programa é uma verdadeira oportunidade, porque estamos aqui com ele, Alain Barros. Eu estava fazendo elogios a ele aqui no intervalo, falando do seu esclarecimento, da sua forma de passar informação. A gente consegue entender assim, realmente, esse processo que é difícil, entender o homem também, assumir essa responsabilidade de ter atenção ao nosso pai, esposo, irmão, quem está próximo, que de repente não consegue nem identificar o que está acontecendo com ele. Então, às vezes, a gente como mulher, como pessoas que tem uma sensibilidade maior à mulher e também não tem medo de ser vulnerável. Exato. Nós realmente não temos esse problema. A gente precisa estar alerta, né, Alain? Com certeza. E assim, é muito importante, eu te agradeço mais uma vez, a gente abrir essa caixinha de Pandora, né? Com tantos mitos, né? Com tantos preconceitos que tem por trás, com tantas questões. Ainda existe muito preconceito na saúde mental. Demais. É muito. Então, por exemplo, só que eu falo, esse ano eu trabalhei bastante no Setembro Amarelo,
que é o mês de combate à prevenção do Ai, não suicídio. veio aqui no setembro, Alain, verdade. Mas foi bom que eu estou vindo em novembro, Sim. porque aí a gente está abrindo mais esse portal, né, para a gente poder trabalhar sobre isso. Então, eu falava para as pessoas, chega de... A gente já passou do tempo de achar que depressão é frescura, chega de achar que depressão é falta de Deus. Deus é alguém super importante no processo. Lembra que a gente falou? Comodismo. Fala, vai trabalhar. Isso, sabe? exatamente, As comodismo, pessoas... Sim, frescura, preguiça, doença de rico. Chega desses preconceitos. Acabou os preconceitos. Assim como eu brinco, eu não permito mais esses preconceitos dentro da saúde mental, porque eu sou um ativista justamente para desmistificar, principalmente no suicídio, na depressão. Vamos parar com o preconceito em relação à depressão masculina, ao transtorno emocional masculino, e que os homens que estão me assistindo entendam que seres humanos têm questões emocionais, ponto. Sim. Não é sobre ser homem ou mulher, ser fraco ou forte, ser provedor ou não. A maioria, e eu vou te dar um dado, eu vou trazer algumas pessoas muito famosas que têm problemas emocionais. Gustavo Lima, ele tem um transtorno de ansiedade generalizada altíssimo, que fez a virada para a depressão, e ele abandonou várias vezes, no palco ele abandonou a carreira. E ele só se tornou o embaixador. Embaixador, é algo super forte, eu acompanho. O embaixador, porque ele aceitou o tratamento, né? Olha, então a gente tem o Felipe Neto com, sei lá, 50 milhões de seguidores no YouTube, que recentemente, uns 6 meses atrás, talvez menos, ele declarou que ele tem depressão e que ele sumiu um pouco da internet para se tratar. Falta de Deus? Por que, se é falta de Deus, por que o padre Marcelo Rossi quase morreu de depressão? Perfeito. Da Igreja Católica. Verdade. Se é falta de Deus, por que o padre Fábio de Mello, que faz um trabalho estrondoso para o bem, quase foi internado com síndrome do pânico fortíssima? Olha esses então, exemplos, assim, sabe, olha como é importante. E o Whindersson Nunes, para a gente encerrar os famosos. Verdade, não tem, o Whindersson Nunes também, aquela pessoa que você vê, né, com a autoestima lá em cima. E muito rica. Alguém. Então, assim, nas palestras que eu ministro, eu falo sobre, não é sobre ter, é sobre ser. Porque o Whindersson Nunes tem muito. Ele é um homem extremamente bem-sucedido. A conta bancária dele, na hora que você olha na conta corrente, olha que você olha na conta corrente, deve ter milhões e milhões e milhões, infindáveis zeros à direita, mas que tem uma depressão profunda, que está em tratamento e que pensa realmente a abandonar a carreira, né, para descansar, para se tratar. Então, assim, não é sobre ter. Então, o homem não precisa ficar preocupado sobre, nossa, mas eu sou homem, mas eu preciso ser, Ele acha que ser é ter. Sair dessa pressão? Exato, a pressão masculina. Então, tá sendo falado muito sobre masculinidade tóxica. Eu ouvi falar também. Que nada mais é do que como que a gente vem sendo tratado enquanto homens e o que a gente está ensinando para os nossos filhos depois, né, disso. Eu não estou falando que tem que desfazer tudo que a gente aprendeu, mas eu acho que tem que ressignificar isso. A principal questão que é tratada na masculinidade tóxica é isso, que o homem não chora. Mas se o homem não pode chorar, ele não pode demonstrar emoção. E se o homem não tem emoção, ele não é integral na vida. Sabe, tudo que você está falando, Alain, ainda tive aqui, pensei em algo. Se ele não assumir ou não entender que ele tem um problema, uma patologia, algum tipo de problema, transtorno, ele tem que entender que tem tratamento, ele não precisa arrastar essa corrente. Jamais. Ele pode ter uma vida diferente, tipo, após o tratamento, você muda totalmente. Você está entendendo? Totalmente. Então, às vezes, tem pessoas, homens, que passam a vida inteirinha carregando esse fardo. E como hoje em dia tem muito tratamento, tem muito esclarecimento, não é verdade? E assim, o que eu acho que é que eu fico muito feliz em relação ao meu trabalho, é que eu não sou psicólogo nem psiquiatra, eu sou um escritor e um empreendedor social nessa área de saúde mental, mas que eu acabo entrando como num espacinho ali, alguém que estava precisando, que era de um sobrevivente, sabe? Perfeito. Um sobrevivente da depressão, da ansiedade, do suicídio principalmente. Então, assim, com muito carinho e respeito, eu quero parabenizar aqui no programa da Elga, com muito carinho e respeito mesmo, todos os psicólogos e psiquiatras que trabalham assim, incansavelmente, para que a gente amplie essa consciência, né, da saúde mental. Então eu entro como terceiro ali, como sobrevivente.
E aí, de alguma forma, e com bastante ética e com bastante bom senso, eu tento passar para as pessoas, de uma forma um pouco mais fácil, todo esse universo da saúde mental. Sim. Então é isso que eu me proponho a fazer. Então por isso que eu fico muito feliz de poder, de repente, dialogar sobre isso. Você falou sobre drogas Isso que eu iria sobre... agora. Eu falei, Alan, olha só, nós Vamos temos lembrar que falar. do ponto. Finalizamos o bloco anterior, tá todo mundo curioso. Falei, e aí, o álcool e as drogas. drogas? Tenho muita relação com o homem, que é uma fuga deles, né? É uma fuga de muita gente. Na verdade, assim, quando o álcool e a droga, nada mais é do que uma compulsão, certo? E a compulsão, o álcool e droga é como se fosse uma afinidade maior que você tem. Mas o que deve ser tratado é a compulsão. Porque se uma pessoa, seja homem ou mulher, é compulsiva e ela está na bebida agora, se eu conseguir tirar ela da bebida, ela vai para a droga. Ou se eu conseguir tirar ela da droga, ela vai para a compra. Ela vai para pensamento suicida, ela vai para pensamentos autodestrutivos, ela vai para, de alguma forma, um vício, que é uma compulsão alimentar, né? Tem muito isso. Descontar em algo. Isso, exatamente. Eu chamo de grau de afinidade, canal de afinidade. Então, por exemplo, realmente, então se aquele cara está buscando o álcool, vamos falar sobre o álcool, que é uma coisa mais lícita, né? É uma droga mais lícita. E mais comum, mais fácil. Se ele está buscando da casa da maioria das dentro da casa de pessoas. todo mundo, a maioria das pessoas, né? Assim, falando sobre isso, se a pessoa está buscando de forma desequilibrada o álcool, tem alguma coisa ali. Uma coisa Olga, quando a gente bebe socialmente e tudo mais. Mas outra coisa, e eu vou falar para você que está aí, eu tenho certeza absoluta que você sabe se você está buscando patologicamente ou saudavelmente, digamos assim, né? Patologicamente, entre aspas. Porque a pessoa sabe que está buscando aquilo. Só que é difícil assumir, né? Você fala, difícil assumir. Tem um probleminha aqui com álcool. E assim, e tem clínicas, e aí eu posso falar que, primeiro, que o psicólogo ele é extremamente ético no atendimento. O psiquiatra também. Então, por que não procurar? Sabe, se você não quer contar para ninguém... Não precisa busca mesmo assim, também. sabe? Sim. Vê o que está acontecendo. Faz por você. Isso. Né? Faz por você. A terapia, e aí eu escuto muito isso, principalmente de homens, né? Homens ou pessoas um pouco mais de outras gerações, sobre, eu não vou sentar lá para ficar contando a minha vida para alguém que não me conhece. Essa é uma das máximas aí dos mitos, Engraçado né? ouvir isso, né? E aí eu falo assim para as pessoas, tento ressignificar, não, na verdade você não vai contar para qualquer pessoa, você vai contar para uma pessoa preparada para te ouvir. E outra, você não quer solucionar? Você não pretende ser melhor? Pelo menos nessa questão você não pretende ser melhor? Então qual que é o problema se ela estiver te ouvindo e você não a conhecer no começo? Deixa para ela o trabalho, na verdade o trabalho é com a gente, obviamente, paciente, mas deixa que essa pessoa, o psicólogo, psicóloga, deixa que ele te conduz, ou psiquiatra, porque ele sim tem o conhecimento técnico e você sabe o que você sente. E vocês dois vão fazer um complemento para melhoria. Então, assim, é sempre assim quando eu desmitifico. Você não está insatisfeito de onde você está? Então, só tem 2 profissionais emocionais capazes de fazer isso. Aí você tem tratamentos complementares, que é terapeuta integrativo, exercício físico, alimentação, outros tipos de terapias e tudo mais. Tem também como complemento. Mas, busque um ou outro desse profissional, de preferência sempre os 2, dependendo do seu caso, mas, por exemplo, às vezes o cara só está, eu estou um pouco ansioso, nossa, ou então, nossa, eu estou muito isolado. Vai do caso. Tem casos que você precisa buscar um psiquiatra, tem casos que você precisa buscar um psicólogo, mas busque, sabe? Busque ajuda. Porque, Tome assim, uma atitude, né? Toma uma atitude. Sim. E assim, peça ajuda para as pessoas próximas. E outra coisa que é muito importante. Infelizmente, Elga, a família e os amigos não necessariamente vão ser as pessoas mais indicadas para você, para te ajudar nesse momento. Entendi. Assim, digamos que você tem um amigo especificamente que você pode desabafar e você sabe que você pode desabafar. De repente, alguém da família que você sabe... A gente sabe aquelas pessoas que são mais sensíveis, que podem nos escutar. Mas tirando isso, não é dali que você vai conseguir muito apoio. Embora a família seja muito importante como rede de apoio, mas assim, a família precisa compreender também. Então, às vezes a gente se frustra ao de repente, buscar ajuda
ou querer uma ajuda da família, da própria família. Então, para isso tem os profissionais. E a partir do momento que você vai se aceitando, você vai ajudando, inclusive, a sua família a te entender. Isso que é o mais impressionante no tratamento, né? Acaba um trabalho em conjunto, né? Vira uma rede de apoio. Então, assim, a gente tem autorresponsabilidade pela nossa vida. Perfeito. O álcool, ele é uma ferramenta muito depressora, Elga, para o sistema nervoso central, muito depressora. Então, assim, eu brinco que não é uma brincadeira, mas pelo menos para trazer um pouco de humor, que aquele porre que você tem no dia, dependendo da sua idade, não é mais um porre, é um estado deprimido. Sim, sabe? Então, você fica doente, né? Exato, porque traz não mesmo. Não é ressaca. Não é ressaca só. Sim. Claro, é uma ressaca do corpo que está desidratado por conta do álcool, mas também é um quadro deprimido de... E se você repete isso dia após dia, e se você cura sua ansiedade com álcool, se você cura sua depressão, entre aspas, com álcool, se você está em síndrome do pânico e não sabe, com álcool, isso vai gerando uma bola de neve e os transtornos emocionais, eles se evoluem. Olha só que importante essa informação. Ana. Eles evoluem conforme o tratamento não adequado. Então, por exemplo, o meu primeiro diagnóstico era depressão. Depois eu não tratei direito e virou transtorno depressivo ansioso, ou seja, depressão e ansiedade no mesmo quadro. Sem tratamento adequado novamente, foi para transtorno bipolar. Depressão bipolar que é o meu diagnóstico. Então, hoje em dia eu estudo bastante bipolaridade, até porque é o transtorno que mais faz a virada para o suicídio, a bipolaridade. Sério? Eu não sabia. Sim, é um dos que mais, dentro do universo dos transtornos emocionais, dos suicídios que já tiveram, dos tentantes de suicídio, o bipolar é o que mais faz essa virada. Então, eu estudo bastante isso. Então, sim, o transtorno emocional, ele evolui, né? Então temos que tomar cuidado, temos que tratar desde o começo. E aí, minha gente, estão gostando? Que bate-papo fantástico, né? Vamos dar uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta, mais um bloco com esse bate-papo fantástico com Alan Barros. Você vê o tamanho da importância desse tema, de falar sobre isso abertamente, né, Elga? Abertamente. Olha, sem barreiras, sem se tabu, libertando, né? Não olhando essa situação. Gente, nós somos todos iguais. Todos iguais. E passíveis de passar... desenvolver alguma patologia desse tipo, principalmente nesse momento agora, pós-pandemia, né, Alan? Totalmente, isso influencia muito, Tenho certeza que muitas pessoas aí desenvolveram algum tipo de ansiedade, de depressão com essa pandemia, que foi um momento que deixou todos vulneráveis, né? Muito. Foi muito importante você tocar nesse tema, porque as pessoas precisam entender. E eu convido vocês aí de casa para entender com carinho. Em luto também. Isso, Sim. Além do luto de 662 mil vidas que se foram, e todo mundo, eu, a Elga, você que está aí em casa, vocês conhecem alguém que se foi de Covid, né? Com certeza. E a gente foi impactado com o luto de alguma forma. O que as pessoas precisam entender, aí principalmente os homens, Elga, é que estamos em luto ainda. Estamos em um luto coletivo. Perfeito. Então, assim, não é porque a pandemia aparentemente acabou que a gente não está com o rebote dela. O rebote veio emocional. Então, assim, jovens não conseguindo lidar com as emoções, homens não conseguindo lidar com as emoções, mulheres, crianças, aumentou bastante, não pela pandemia em si, mas aumentou muito o diagnóstico de depressão infantil e suicídio infantil. A terceira idade alavancou muito mais. Então, assim, por que a gente está tocando nesse assunto? Pela vulnerabilidade. A pandemia nos deixou vulneráveis. Sim. Sabe? E qual o problema de você ser vulnerável, sendo que tem muita coisa? Eu vou trazer uma máxima do suicídio. Eu trabalhando no Setembro Amarelo sobre suicídio, eu sempre pergunto para as pessoas assim, beleza, quem quer cometer o suicídio? Ela quer o quê? Quer morrer? Aí tem gente que fala que quer morrer, mas a maioria já sabe, fala bem assim, quer aliviar a dor, quer deixar de doer, né? Dor. Deixar de sentir dor, quer dar uma aliviada, quer diminuir a dor. E eu faço uma ressignificação na hora. Eu falo bem assim, bom, se vocês estão me falando que quem quer cometer o suicídio ou tenta cometer o suicídio não quer morrer, quer aliviar essa dor, e se eu falei até agora que todos os tratamentos que eu falo é para aliviar a dor, por que essa pessoa precisa passar por isso, sabe? Né? Então, assim, peraí, então se eles não querem morrer, se eles querem aliviar a dor,
vão procurar tratamento. Busque o tratamento. Pronto, exatamente, psicólogo, psiquiatra, terapeuta esse integrativo, terapeuta holístico, tudo, meditação, alimentação, Sim. exercício físico, que é fantástico, sabe? Tudo que você tem, homeopatia, não importa, mas busca o tratamento, porque esses sim aliviam a dor. Fora os tratamentos mais tecnológicos, que tem estimulação magnético transcraniana, eletroconvulsoterapia, que é o EMT, ECT, que já são tratamentos de altíssima geração, para principalmente depressão, quadro depressivo grave. Eu sabia de tudo isso? Tem, não, tem muita coisa. Então, assim. Maravilha. E cada dia mais, já estão falando sobre o canabidiol, acho que é assim que fala, canabidiol. Isso. Sobre que está bem polêmico, né, polêmico, nessa semana. Né, porque o vem THC, né, que vem da maconha, tem esse preconceito, mas que está ajudando muita gente. Lembrando que não é a maconha, isso que as pessoas têm que entender. É um componente químico que tem na planta, que faz muito bem. Então, assim, tem mais isso. Não tem nenhum tipo de alteração, não, né? Não tem. Na verdade, tem muita prazer, melhora. Não tem nada a ver. Tem melhora. Outra coisa muito importante, ainda bem que a gente está puxando, a gente está falando. Medicação psiquiátrica. Gente, já passou daquela época que a medicação viciava, Elga. Medicação psiquiátrica, os medicamentos psiquiátricos evoluíram muito em tecnologia, não viciam mais, a maioria deles não tem nenhum digamos assim, nenhum sintoma. Diminuiu, né? Diminuiu. E aí falar do efeito colateral, Sim. falar de uma coisa que é muito de homem, impotência. Esquece isso. Realmente, tinha esse libido estigma, e impotência. É verdade, que o homem perde a libido. Perde libido, fica, né? Sim. Não tem mais isso. E aí eu quero realmente que as pessoas que estão nos assistindo tenham isso na consciência. Os remédios estão muito tecnológicos, então tem remédios que pode alterar um pouquinho no começo, a libido. Estabiliza daí depois? Depois volta ao normal. Tem remédios que não deixam impotente, ou impotente sem libido, desde o começo não deixam. Ou seja, sempre o seu médico, né, o médico desse homem que está buscando ajuda vai saber o que dá, o que precisa, vai testar, né? Sim. Falando em medicamento. Falando em terapia é você com o terapeuta, você com psicólogo ou psicóloga, né? E é você, é o seu momento. Assim, você paga a sessão para você ter aquele momento só para você. Quantas vezes o homem, e a gente está falando mais sobre o homem hoje, quantas vezes o homem não tem um espaço para ele? Quantas vezes é tanta cobrança, autocobrança? Eu falo que no momento que eu estou na minha terapia, com a minha terapeuta, é um oásis ali para mim. É porque eu tenho 2 filhinhas pequenas, né? Tenho uma esposa, tenho 2 filhinhas, tenho tanta cobrança, tenho tanta autocobrança. Então, assim, é um oásis para mim. Então, por que não? E é tão bonito quando eu vejo que famílias já vão à terapia, o homem lá em casa todo mundo vai. Terapia familiar. Lá em casa até minhas pequenininhas vão na terapia já. Maravilhoso, porque essa fase da vida, né, que é uma fase vai ajudando a lidar melhor, sim. Né? Então assim, não é mágica, mas é um buscar e assim, é o que você falou um pouquinho antes. A gente consegue viver uma vida normal, a gente consegue voltar a ser, eu quero sabe, plantar essa integral. Esperança, né, dentro do coração, falar, nossa, eu quero voltar a sorrir, quero ter uma vida leve, vida feliz, leve, ser grato pela vida, por esse momento que a oportunidade que nós temos aqui com a nossa família. Né? E assim, e aí fazendo um gancho com a prevenção do câncer de próstata, que é muito, eu achei muito, digamos assim, como que eu vou buscar a palavra, mas eu achei muito categórico, eu achei muito bacana essa correlação do câncer, do exame de próstata, que a gente sabe que é desconfortável para o homem, que traz muito tabu. Muitos não fazem. Muitos não fazem, aí acabam descobrindo depois, por outros momentos, e acabam morrendo ou acabam desenvolvendo um câncer mesmo, né? Se não fosse tão importante, a mídia, os conselhos de medicina não fariam tanto esforço para descaracterizar isso, né, Elga? Porque é o câncer que mais mata homens, é o de próstata. Eu tive casos... É o número 1 dos homens. Sim. Eu tive casos de câncer de próstata na família e é muito triste. E realmente foi por conta disso, não houve essa prevenção. Bom, mas fazendo a alusão de todo o tabu e preconceito que envolve o câncer de próstata com a saúde mental, é a mesma coisa. Então, o câncer de próstata convida o homem a ser vulnerável, a sofrer bullying dos amigos, aquela brincadeirinha, né, que para uns... Tá chegando a hora, É isso, exatamente. Que para uns
Mas homem... finge que lida de bem, mas para outros não. Eu te Essas brincadeirinhas entendo. atrapalham Sim. os homens que poderiam buscar. Então, fazendo a alusão a isso, né, a correlação, é muito parecido o mito e o preconceito que tem no exame de próstata com a saúde mental masculina. Verdade. Então é isso que a gente veio meio que descortinar e abrir essa caixinha aí. Maravilhoso, Alan. Olha, adorei esse bate-papo, de verdade, vou te elogiar mais uma vez. Você realmente detém um conhecimento muito grande nesse assunto, estudou, pesquisou, tem conhecimento de causa e se expressa muito bem. Então eu quero te agradecer a sua participação e tenho certeza que ajudou muitos que tiveram a oportunidade de assistir esse bate-papo maravilhoso e te quero mais vezes aqui, Com Alan. certeza, de verdade, engrandecendo o nosso programa. Obrigado. Eu já sou um telespectador, eu te falei. Eu adoro o programa É Algo e Você. Obrigada. E assim, tem amigos queridos que já passaram por aqui. E agradecer mesmo pela oportunidade, porque é muito importante. Eu acho que a gente acaba sendo algum canal de luz mesmo, né? Um portal de luz. Eu acho que, e aí fazendo uma alusão ao isqueiro, um isqueiro apagado e outro aceso, é como se a gente fosse um isqueiro aceso que vai acendendo os outros isqueiros que estão apagados. Eu acho que é isso que a gente vai conseguindo com esse trabalho. Contaminando o seu, as pessoas. Isso. Na verdade, contagiando com luz, né? E esse é o seu trabalho. Levando parabéns pelo seu trabalho. Né? Levando bem, fazendo uma corrente mesmo. É isso que eu sinto de você também. Uma onda do bem. Que bom, parabéns pelo programa, viu? Que bom, obrigada, Volta Alan. outras vezes, sim. Te agradeço mais uma vez pela participação e não demore a retornar, viu? Maravilha. Muito obrigada. Obrigado, viu? E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue seu celular e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, reveja esse bate-papo maravilhoso e tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.